Olá, este é mais um episódio do Fronteiras da Engenharia de Software, um espaço de divulgação científica. Temos um podcast em que publicamos entrevistas e apresentações que ficam disponíveis em nosso canal no YouTube e nas plataformas de áudio como Spotify, Pocket Casts, Apple Podcasts e outras. Nosso site é fronteirases.github.io, ou IO em português. Este episódio será em formato de apresentação, com perguntas no final. Eu sou Adolfo Neto, professor do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada da UTFPR Curitiba. Estou aqui com a professora Maria Cláudia Emer, também docente do PPGCA, co-host do Fronteiras, coordenadora do Programa de Extensão Emílias Armação em Bits, associado ao Meninos Digitais, e a Rede Emílias de Podcasts, do qual faz parte o Fronteiras, é associado ao Emílias. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo. Tudo jóia. Então, temos hoje aqui a Lidiane Cerqueira, analista de TI, Tecnologia da Informação, na Universidade Federal de Sergipe, UFS, doutora em computação pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, que vai apresentar para nós o seu trabalho. Eu vou ler primeiro o título em inglês, a tese, né, tá escrita em inglês. Empathy Guided Software Development, a Conceptual Framework of Empathy in Software Engineering. Traduzido para o português, seria algo como desenvolvimento de software orientado pela empatia, uma estrutura conceitual da empatia na engenharia de software. É uma tese de doutorado em computação defendida em 2025, orientada por Manuel Mendonça e coorientada por José Armando Macedo Santos. Curiosidade que na banca, né, da tese, né, tá lá na tese, estavam a Bianca Trinkenreich, que já apresentou aqui palestra no Fronteiras, e o Kiev Gama, que já foi entrevistado, então já estiveram aqui no Fronteiras. Muito obrigado, Lidiane, obrigado por participar do Fronteiras, ter aceito participar aqui com a gente. Bom dia, obrigada, professor Adolfo, professora Maria Cláudia, por me receberem aqui no podcast, no Fronteiras. Muito obrigada pelo convite e será um prazer aqui apresentar esse trabalho aqui da minha tese de doutorado. Certo, então você pode começar a sua apresentação, eu e a Maria Cláudia vamos ficar aqui no estúdio, mas vamos sair da tela. Isso mesmo. Certo. Tá bem, então vamos lá. E como o professor Adolfo já falou, né, o título da tese é Impact Guided Software Development, a Conceptual Framework of Empathy Software Engineering. Foi a tese de doutorado apresentada pela UFBA e orientada pelo professor Manuel Mendonça e co-orientada pelo professor José Amâncio Macedo Santos. Falar um pouco sobre mim, para quem não me conhece, além do doutorado em Ciência da Computação pela UFBA, também eu fui pesquisadora visitante na VCU, nos Estados Unidos, durante o doutorado, período de doutorado sanduíche. Eu fiz o mestrado em Ciência da Computação pela UFES e sou engenheira de computação pela UFES. Trabalho atualmente como analista de TI na UFES e também como voluntária coordenando a comunidade na Bravas Intec. Sobre a apresentação, o nosso roteiro aqui, eu vou falar um pouco sobre o que é empatia, o nosso problema de pesquisa, por que estudar empatia, quais foram os objetivos da tese e as questões de pesquisa, como que nós fizemos esse trabalho, e um pouco sobre empatia na engenharia de software. Então, eu vou apresentar aqui os capítulos da tese também, e falar um pouco sobre as limitações do trabalho, quais foram as nossas descobertas principais, as contribuições e os agradecimentos para encerrar. Para começar, a gente sempre surge essa curiosidade de o que é empatia, qual o entendimento que se tem sobre a empatia. E aí, para começar esse trabalho, eu fui buscar um embasamento da psicologia e da neurociência, e o que nós encontramos foi que a empatia ela é uma habilidade necessária
para nós humanos entendermos e compartilhar os sentimentos, as percepções de outra pessoa. A empatia, ela é uma habilidade essencial, ela é necessária para a gente se comunicar entre nós mesmos, e ela envolve diferentes dimensões ou facetas para a empatia ela ser praticada, ser exercida. Então, a gente tem a compaixão, a empatia afetiva e a empatia cognitiva. E essas dimensões também foram objetos de estudo na minha tese. E aí, além de entender o que é empatia, a gente começa também entendendo por que a empatia é importante, né? Por que estudar a empatia é importante? Porque, já que ela é uma habilidade essencial para a gente se comunicar, ela se torna também uma das habilidades mais demandadas, mais solicitadas para os profissionais no trabalho, em geral. E ela já se tem o entendimento de que a empatia ela influencia várias atividades do desenvolvimento de software. Ela influencia o mindset, o funcionamento de uma equipe e afeta diretamente a produtividade de uma equipe de desenvolvimento. Além disso, ela é uma habilidade interpessoal que ela é essencial para diferentes papéis dentro dos times de desenvolvimento. Gerência, para desenvolvedores, testadores, então assim, ela engloba diferentes papéis dentro das equipes. Então, o que é que nós identificamos como um problema de pesquisa para desenvolver essa tese com esse tema? Primeiro, nós observamos que, apesar da importância da empatia dentro do desenvolvimento, ela era uma habilidade inexplorada na engenharia de software. Então, quando eu iniciei essa pesquisa, a gente não tinha ainda trabalhos abordando diretamente a empatia na engenharia de software. Ainda não se tinha um consenso sobre o que significa a empatia na engenharia de software. Existem barreiras no ambiente de trabalho que tornam a empatia uma habilidade difícil de ser praticada dentro das equipes, e nós notamos que existia um gap entre a prática e a pesquisa. Então, os profissionais estavam falando sobre a empatia, sobre a necessidade, sobre a importância, mas a gente não tinha artigos científicos acadêmicos ainda publicados sobre a empatia na engenharia de software. Então, a gente identificou que existia essa lacuna. E o objetivo desse trabalho aqui, da minha tese, foi a gente construir um framework sobre a empatia na engenharia de software. E, para isso, nós investigamos o significado, a importância, quais as barreiras que os profissionais enfrentam para praticar empatia e desenvolver empatia no ambiente de trabalho, como os profissionais estão praticando e quais os efeitos que eles identificam no contexto da engenharia de software. E nós definimos 6 questões de pesquisa para responder ao longo da tese, que foi qual o significado da empatia para os profissionais, para a gente ter uma definição da empatia dentro da engenharia de software, qual o valor, qual a importância que a empatia tem para esses profissionais, em quais atividades eles estão praticando a empatia, quais são as barreiras que eles enfrentam, como a empatia é praticada e quais os efeitos das práticas empáticas na engenharia de software. Para desenvolver o trabalho, nós seguimos uma abordagem de métodos mistos para capturar as percepções dos profissionais da empatia na engenharia de software. Inicialmente, nós começamos o trabalho conduzindo uma análise qualitativa de literatura cinza, em que nós exploramos 55 artigos da web que foram publicados por profissionais da engenharia de software em comunidades web,
E nós conduzimos também um survey em que nós buscamos experts em empatia na engenharia de software para capturar a percepção deles a respeito do nosso primeiro estudo qualitativo. Então, nós fizemos uma análise mista, tanto qualitativa quanto quantitativa. Em seguida, nós fizemos também um survey com profissionais da área no geral, para investigar as percepções deles diretamente no ambiente de trabalho, e também fizemos uma análise mista desses profissionais. Para iniciar, eu vou falar um pouco sobre a lacuna que a gente identificou de pesquisa, né, o que é que a gente encontrou de literatura sobre empatia e também situar os nossos estudos que foram publicados ao longo do trabalho. Esse capítulo ele ainda não foi publicado, eu vou submeter ainda para Communications of the Same. Então, o que é que a gente tem aqui nesse capítulo? Inicialmente, a gente tem trabalhos que citam a empatia na engenharia de software. Então, em 2006, a gente encontrou um trabalho de Acunha, Juristo e Moreno, em que elas falam sobre a empatia como uma habilidade necessária para diferentes papéis dentro dos times de desenvolvimento. Em seguida, a gente tem também, em 2015, Gasparini, em que ele fala que a empatia ela é necessária para apoiar o entendimento das necessidades dos usuários e também na comunicação entre os membros de uma equipe. Ainda também em 2015, a gente tem Ferreira Conte Barbosa falando sobre como a empatia ela é crítica na análise de requisitos, na engenharia de requisitos. Aí a gente tem também Levi e Ada falando sobre como a empatia ajuda os desenvolvedores no entendimento das necessidades dos usuários e dos requisitos em 2018. Em 2021, a gente tem Dutra, Di e Santos falando sobre como a empatia é um dos fatores humanos que influenciam a produtividade e também o processo de revisão de código. E a gente tem também, em 2022, Trinkenwright, que é a Bianca Trinkenwright, falando sobre a importância da empatia para melhorar a cultura da equipe, a colaboração e também para melhorar a retenção das mulheres na engenharia de software. E, apesar de a gente ter esses trabalhos anteriores citando a empatia, eles não pesquisavam diretamente ainda a empatia na engenharia de software. Então, quando eu iniciei esse trabalho, a gente não tinha ainda estudos abordando o conceito de empatia diretamente. E aí, em 2023, a gente tem uma primeira publicação que é do grupo da Rashina Roda, na Monash University, da Rashine Gunnath-Lak, em que também é um trabalho de doutorado, em que ela fala sobre, apesar da importância da empatia para os profissionais de software, ainda é uma habilidade, um tópico que é ainda não explorado na engenharia de software. E aí, logo em seguida, também em 2023, veio o nosso primeiro trabalho, em que a gente fez uma análise preliminar da literatura cinza, em que a gente propôs também um framework preliminar, em que a gente explorou o significado, as práticas e os efeitos da empatia na engenharia de software. Aí, em seguida, também tem outro trabalho da Gunnath-Lak, em que ela explora os facilitadores e as barreiras nas interações entre desenvolvedores e usuários. Aí, em 2024, a gente já tem também um grupo da Devatasan et al., em que a gente tem a professora Daniela Denha, do Canadá, que aí é um terceiro grupo também que começou a pesquisar empatia na engenharia de software, e elas investigaram a empatia entre interações entre desenvolvedores e usuários em comunicação escrita.
e elas também observaram a falta de consenso sobre a definição da empatia, que é um dos objetivos do nosso estudo. Aí, logo em seguida, também em 2024, a gente publicou um segundo estudo em que a gente explorou quais os efeitos da empatia sobre o bem-estar e a saúde mental dos profissionais de software. Em 2025, o grupo do NACLAC já propôs uma teoria para o papel da empatia na engenharia de software, e a Devatação também apresentou um outro trabalho falando sobre como a empatia melhora o projeto de desenvolvimento e sugeriu o treinamento já dos estudantes e de profissionais da engenharia de software, desde cedo, na formação desses profissionais, e também falou sobre como a empatia ajuda a reter, a melhorar, né, o pertencimento das minorias nas equipes de desenvolvimento. E em outro estudo também, elas falaram que a empatia ela tem um papel central para melhorar a diversidade, a melhoria da performance nos times de desenvolvimento, e também sobre como a empatia ajuda a superar dificuldades dentro dos projetos de desenvolvimento. Aí, em seguida, também a gente publicou um terceiro estudo, que foi falando sobre um estudo ainda sobre literatura cinza, em que a gente propôs o nosso framework, que a gente apresentou, e conduziu também uma avaliação com experts em empatia através de um survey. Em seguida, já falando um pouco sobre o terceiro capítulo da tese, em que a gente apresenta esses estudos de literatura cinza. Esse capítulo ele já foi publicado, ele foi apresentado no SBES em 2023, em que a gente apresentou uma síntese temática da perspectiva dos profissionais, e ele foi premiado também no SBES. Em seguida, a gente apresentou em 2024 um estudo relacionando a saúde mental e o bem-estar dos profissionais na E3E Software. E, por último, uma publicação que a gente fez na Transaction Software Engineering Methodology, em que a gente explorou esse framework e a gente conduziu também um estudo com os experts em empatia na engenharia de software. A nossa estratégia de pesquisa nesses trabalhos foi explorar duas comunidades que são bastante usadas por profissionais da comunidade de desenvolvimento, e nessas comunidades a gente pôde capturar a percepção pública desses profissionais, que são a forma deles de comunicar, eles comunicam esses conhecimentos de forma espontânea nessas comunidades, então a gente tem uma forma de capturar essa percepção deles de forma espontânea através da literatura cinza, que a literatura cinza, ela se trata de materiais que são publicados, textos, mensagens, relatórios, qualquer tipo de publicação que a gente pode encontrar, mas que não é revisada por pares e não se trata de artigos acadêmicos. Então, a gente explorou textos da comunidade Dev, Div e Medium, e nós conduzimos uma análise de conteúdo de 55 artigos dessas duas comunidades. Nós filtramos textos que falavam sobre empatia, fizemos um processo de busca de inclusão e exclusão, e selecionamos 22 artigos do Dev e 33 artigos do Medium, e no final nós analisamos 55 artigos. Esse processo de análise, nós seguimos um processo sistemático de análise da literatura cinza, e nesse processo nós temos 2 pesquisadores que fazem uma análise independente desse conteúdo. Depois a gente faz a codificação e, em caso de divergência, nós envolvemos um terceiro pesquisador para fazer uma análise de consenso, para chegar, né, a um consenso dentro da análise. E, ao longo desse processo, a gente faz também o processo de verificação de confiabilidade,
e no final a gente monta o nosso codebook, o nosso livro de código, com as respostas das nossas perguntas de pesquisa a partir da análise que a gente faz desses textos da web. Então, a gente tem, né, esse processo que 2 codificadores fazem a revisão independente, e o terceiro pesquisador ele só é envolvido caso a gente tenha a necessidade de consenso. Em cada iteração que a gente faz desse processo, a gente compara os resultados e resolve as nossas divergências nas nossas reuniões de consenso. Como resultado dessa análise de literatura cinza, a gente teve, primeiramente, a resposta para a nossa pergunta em relação ao significado, já que a gente tem essa falta de consenso, né, a gente identificou que não existe esse consenso, inclusive isso é ressaltado por vários autores, tanto da psicologia quanto de outras áreas, em que a empatia ela assume diferentes significados, então a gente foi perguntar aos profissionais, né, que eles entendem como empatia. Nessa análise, nós identificamos 5 temas relacionados à perspectiva dos profissionais de direito de software sobre o que eles entendem da empatia. Então, eles falam sobre o entendimento, por exemplo, entender a perspectiva de outro usuário, entender as necessidades do usuário, entender as necessidades dos colegas dentro de uma equipe. Eles falam sobre a tomada de perspectiva, que é você ver ver pela perspectiva do usuário ou do seu colega de equipe. O embodiment, que é você se colocar no lugar, quando eles falam, por exemplo, você se colocar, calçar os sapatos do usuário ou do seu colega de equipe. A compaixão também é um outro significado, você se importar com o colega, com o usuário, e o compartilhamento emocional, em que é uma manifestação também da empatia, em que a gente, por exemplo, se você percebe que uma pessoa está triste e você muda a sua percepção também, o seu comportamento, para compartilhar o estado emocional da outra pessoa. Então, nós agrupamos esses significados também de acordo com um framework de empatia que é proposto pelo Disset, que é um pesquisador da neurociência, e nós observamos que o entendimento, né, entender é a faceta, a dimensão mais citada pelos profissionais, e que eles também têm essas outras visões em relação à tomada de perspectiva, se colocar no lugar da outra pessoa, a compaixão e o compartilhamento emocional. Em relação à importância, nós investigamos, né, qual a importância que eles atribuem, e eles consideram a empatia uma habilidade essencial que é necessária para a prática de trabalho e também que é desvalorizada. Então, a gente observou em relação à importância, basicamente, essas 3 observações, esses 3 códigos. Em relação às atividades, nós fizemos um levantamento de quais atividades a empatia seria importante, e observamos em que eles mencionam como a empatia é importante para a comunicação e colaboração, para o desenvolvimento, a codificação, gerenciamento e liderança, para design, gerência de requisitos e a revisão de código. Então, eles aplicam, a gente aplica a empatia em diferentes atividades. Para mencionar um exemplo, quando eles falam, por exemplo, do código que a gente escreve, como que a gente vai praticar empatia na codificação, no desenvolvimento, na programação. Por exemplo, quando você quando você está desenvolvendo um código e você se preocupa com a legibilidade do código, em colocar nomes legíveis nas variáveis, em documentar o código, em escrever o código de forma limpa,
Tudo isso entra como uma prática de empatia na engenharia de software, porque você está se preocupando com o futuro mantenedor, o futuro colega que vai dar manutenção no código, e você se preocupa em como ele vai compreender o código que você está desenvolvendo agora. Além disso, por exemplo, eles falam em relação ao teste de software, em como você testar o software vai beneficiar os futuros mantenedores ou os futuros usuários do software, por exemplo, porque você vai evitar que eles encontrem bugs, encontrem erros no software que você está desenvolvendo agora, no futuro. Então, isso também entra como uma prática empática. Nós perguntamos também sobre as barreiras, investigamos as barreiras, e identificamos preliminarmente 6 barreiras para a prática da empatia nos ambientes de trabalho, em que eles falam sobre a organização, a cultura tóxica na organização, em que a gente tem aspectos negativos da empatia no ambiente de trabalho, na cultura. O comportamento individualista, que é quando a pessoa ela não se preocupa, não quer ter esforço para se preocupar com os outros colegas ou os usuários. O viés no ambiente de trabalho, que são estereótipos, percepções negativas em relação às outras pessoas que estão no ambiente, na equipe. O foco excessivo em aspectos técnicos, por exemplo, quando eu falei dessa questão da legibilidade, de você documentar, então, às vezes, a pessoa ela só prioriza escrever o código, mas não quer se preocupar com a percepção dos futuros mantenedores, por exemplo. A gente tem também dificuldade de expressar emoções, que são também uma barreira que envolve também questões pessoais, psicológicas também de cada pessoa. E a gente tem também restrições de trabalho, que aí, por exemplo, falta de tempo ou falta de recursos, que acaba pressionando os profissionais e dificulta a manifestação da empatia no ambiente de trabalho. Em relação a como praticar, a gente fez um levantamento de quais seriam essas práticas, por exemplo, como eu falei, de documentar o código, de testar o software. Nós identificamos 15 práticas que eles mencionaram diretamente. Aí, por exemplo, como eu falei das práticas, adotar boas práticas de programação quando você pensa nas pessoas que vão manter esse código futuramente. Então, você segue as melhores práticas pensando nas pessoas que vão ler esse código ou usar esse código no futuro. Considerar as perspectivas diferentes dos profissionais, você pensar, por exemplo, que nem todo mundo vai ter o mesmo nível de entendimento do código ou do sistema que você tem, então você vai considerar que essas pessoas têm perspectivas diferentes. E aí, outro exemplo também, quando eles falam da automação de testes, de testar código, de você pensar nas necessidades futuras dos mantenedores e prever o sofrimento dos usuários ao eles não encontrarem um erro, quando você encontra esse erro durante o teste e corrige antes de esse erro ser encontrado pelo usuário. Então, essa seria uma forma de praticar compaixão pelo usuário de uma aplicação, de um sistema. E aí a gente encontrou e a gente documentou essas 15 práticas da empatia e a gente tem também as práticas mais mencionadas, entender entender os stakeholders, considerar as perspectivas e adotar as boas práticas de programação, as melhores práticas. Nós investigamos também quais são os efeitos, né? O que é que a gente tem de benefício em praticar empatia no ambiente de trabalho. E nós identificamos, nessa análise da literatura cinza, que eles mencionavam principalmente 30 diferentes efeitos. Eles falam, por exemplo, de como você melhora a qualidade do código, você melhora a comunicação, por exemplo, ao você documentar bem código,
ao você fazer uma programação, uma codificação mais legível, você aumenta a confiança entre os membros da equipe, fortalece também a colaboração entre usuários, entre os desenvolvedores, entre os gerentes e desenvolvedores. Então, assim, nós identificamos esses 30 efeitos, nós temos listados diretamente as práticas e quais os efeitos que são esperados. E a gente notou, né, por exemplo, melhorar a qualidade do software, a comunicação, a confiança, a cultura de trabalho e também reduzir, por exemplo, a ansiedade, o estresse, burnout e a frustração entre os membros da equipe. E aí, seguindo para uma outra etapa da tese, né, que foi o nosso estudo, que a partir desses resultados da literatura cinza, nós tivemos o objetivo também de fazer uma investigação diretamente no local de trabalho. Então, nós fomos até empresas e investigamos o que os profissionais entendem sobre a empatia diretamente nos locais de trabalho. E aí, esses artigos, a partir dessa investigação, nós planejamos 2 artigos. Esses artigos eles estão em revisão, atualmente em revisão. Um foi submetido para Transaction, Software Engineering Methodology, e o outro foi submetido para o Chase, para o próximo ano. Nossa estratégia de pesquisa nesse estudo foi apresentar um survey com análise mista também, tanto quantitativa quanto qualitativa, mas com foco mais quantitativo, em que nós tentamos perceber como os profissionais percebem a empatia no dia a dia de trabalho, quais as práticas, o que eles encontram de desafios e isso diretamente no local de trabalho. Então, fomos até as empresas e fizemos a aplicação desse survey. Aqui, inicialmente, nós tivemos uma parte de planejamento, de revisão, fizemos um estudo piloto com profissionais e pesquisadores, nós refinamos o survey e nessa versão aqui em que a gente tem esse resultado, a gente investigou ele com 216 profissionais e fizemos uma análise tanto quantitativa quanto uma análise qualitativa. E a partir desses resultados, a gente conseguiu também capturar, né, a percepção deles a respeito das práticas, dos desafios e dos efeitos da empatia. Então, a gente aplicou essas questões de pesquisa nesse estudo, que foi em relação à percepção e o valor, o quanto eles adotam essas práticas e quais as barreiras e quais os impactos, né, os efeitos. E aí nós tentamos mensurar a percepção deles em relação a essas perguntas. Em relação aos nossos resultados, e discutindo um pouco aqui do que a gente encontrou, só para fazer um apanhado dos nossos dados aqui, porque a gente fez algumas análises comparativas em relação aos demográficos, nós coletamos 216 respostas. Esse survey ele foi aplicado em algumas empresas, mas esse resultado aqui a gente trouxe de uma grande empresa de desenvolvimento de software aqui no Brasil, então a gente divulgou para mais ou menos uns 2.000 profissionais de desenvolvimento, e a gente teve o período de coleta e conseguimos 216 respostas. E a gente teve, assim, um grupo, né, de participantes, de certa forma, bem diverso. A gente teve a maioria de desenvolvedores ou engenheiros e também seguido por gerentes em relação aos papéis. Em relação ao tamanho da equipe, a gente teve equipes de tamanhos variados, mas o mais comum, né, foi entre 11 a 20 membros. Em relação às metodologias de desenvolvimento,
nós tivemos a metodologia híbrida como mais frequente, e em relação à experiência, a maioria deles tem mais de 15 anos de experiência na área, e em relação à idade, a gente teve na faixa de 35 a 44 anos. Em relação ao gênero, a gente teve aqui a maioria como homens, a maioria dos participantes, mas a gente também teve um número significativo de mulheres e 2 participantes que se identificaram também como não binários. Em relação à primeira pergunta, que foi para identificar, né, a percepção deles sobre a importância da empatia, nós perguntamos aqui o que eles entendem qual a importância que eles atribuem para a empatia, e se eles tiveram um valor de 0 a 10 para mensurar. A gente perguntou o quanto eles estão satisfeitos com a empatia no ambiente de trabalho e também como eles estimam, né, a habilidade deles de praticar empatia, a própria habilidade da pessoa de praticar empatia. Então, o que é que a gente observou aqui? Que eles estimam que a empatia ela é muito importante para o desenvolvimento, né? A maioria deles atribui uma alta importância para a empatia, mas a satisfação deles com a empatia, né, a percepção da prática da empatia no ambiente de trabalho estava um pouco menor do que em relação à pergunta anterior. E em relação às habilidades de expressar, né, de praticar empatia, eles se mostraram bastante confiantes em relação à percepção deles, né, de praticar empatia no ambiente de trabalho. Em relação ainda a essa questão das práticas, né, como eles percebem essas práticas, nós mensuramos em relação aos dados demográficos, que não era o nosso foco inicial, mas nós reportamos onde nós encontramos diferenças significativas. Então, nós observamos, por exemplo, uma diferença em relação ao gênero, em que as mulheres, né, para a importância da empatia, a gente observou que as mulheres atribuem uma importância maior para a empatia e um pouco, né, maior do que em relação aos homens. Em relação ao tamanho do efeito, nós identificamos que foi um tamanho de pequeno a moderado. Então, assim, a nossa percepção aqui foi que as mulheres, elas atribuem um valor maior para a empatia na engenharia de software, mas em relação à satisfação e à confiança, elas manifestam mais ou menos a mesma classificação. Nós investigamos também qual a percepção deles sobre a importância em relação às diferentes atividades que a gente identificou lá no nosso estudo preliminar da literatura cinza. Então, a gente perguntou qual a importância que eles atribuem para a empatia dentro desse range aqui de atividades que a gente tem aqui, usando uma escala de Likert de 5 pontos. Então, nós identificamos que, por exemplo, para comunicação e colaboração, gerenciamento e liderança e engenharia de requisitos, eles atribuem uma importância maior do que para outras atividades, como, por exemplo, codificação e teste. Aí, assim, a gente tem também essa questão da natureza das atividades que a gente apresentou, como, por exemplo, comunicação e colaboração, né, que são intrinsecamente ligadas à empatia. Então, a gente observou que é mais relevante para atividades como, por exemplo, comunicação e liderança, enquanto eles consideraram que, por exemplo, para codificação e teste requer um engajamento menor com a empatia. Aí, em relação à nossa segunda questão de pesquisa, nós pedimos a eles para identificarem as práticas, como que eles percebem essas práticas, quais são as práticas que são adotadas e quais eles valorizam mais no ambiente. Então, a gente identificou 190 respostas válidas, essa foi uma pergunta aberta, em que a gente fez aquele processo também de codificação,
E esses exemplos que eles forneceram, eles confirmaram as práticas que a gente já tinha identificado na nossa análise preliminar, nossa análise anterior da literatura cinza. Então, assim, eles informam que a empatia ela é expressada através das ações concretas, e essas ações concretas, essas práticas, elas confirmaram os nossos achados anteriores, as 15 práticas que a gente tinha identificado anteriormente lá na literatura cinza. E, em seguida, nós apresentamos para eles essas práticas que a gente tinha identificado anteriormente e a gente perguntou para eles o quanto eles adotariam essas práticas, né, e quais eles valorizam mais. Então, a gente fez essa análise também, a gente pediu para eles classificarem o quanto eles adotariam essas práticas, e a gente fez também a análise quantitativa da adoção dessas práticas. Então, por exemplo, eles falam mais, por exemplo, das práticas admitir falhas, ser suportivo, né, apoiar os membros da equipe, ser paciente com os stakeholders, tanto usuários quanto membros da equipe, e também ser atento, estar atento às necessidades dos usuários ou das pessoas das equipes. Então, a gente observou que essas práticas, eles falam, né, que adotariam frequentemente ou sempre, e também eles falam de outras práticas que são, por exemplo, estar aberto, considerar diferentes perspectivas, praticar a escuta ativa, oferecer e receber feedback. Também, essas práticas também tiveram uma percepção de prática alta, que reforça também a questão da empatia interpessoal. Então, as práticas mais adotadas, né, seriam admitir falhas e ser suportivo, mas a gente teve também essas outras práticas com a alta percepção, uma alta classificação pelos profissionais. Em seguida, a gente prosseguiu com essa análise ainda dessa questão em relação à adoção das práticas, em que a gente fez uma análise exploratória fatorial, em que a gente queria investigar se a adoção dessas práticas seguiam um padrão. E aí nós fizemos o teste e observamos que as respostas elas apresentavam um padrão excelente para fazer a análise fatorial, e com isso a gente tentou investigar dimensões latentes para agrupar essas práticas adotadas pelos profissionais. E aí, o que foi que a gente observou com esse resultado da análise exploratória fatorial? A gente encontrou 3 padrões distintos, em que a gente identificou os fatores da empatia relacional, em que eles falam das práticas ligadas a questões emocionais e a empatia compassiva. A gente tem o segundo fator, que está ligado à questão cognitiva, em que eles falam sobre entender os stakeholders, considerar diferentes perspectivas, se colocar no lugar dos stakeholders. E a gente tem um terceiro fator, que envolve as práticas ligadas à parte da responsabilidade técnica, em que eles falam sobre a parte que está ligada à dimensão técnica do processo de desenvolvimento, e que envolve práticas como testar o código, revisar o código antes de submeter e adotar as boas práticas de programação. Então, nessa análise fatorial aqui, nós fizemos os testes e identificamos esse modelo em que a gente tem essa estrutura de 3 fatores para agrupar as práticas da empatia, com a análise exploratória fatorial. Em seguida, nós perguntamos a eles quais as expectativas que eles têm em relação a essas práticas, o quanto elas deveriam ser adotadas. Ou seja, primeiro a gente perguntou o quanto eles adotavam essas práticas, e em seguida, o quanto elas deveriam ser adotadas, ou a gente pode entender, por exemplo, como as expectativas que eles têm em relação a essas práticas no ambiente de trabalho. Então, a gente observou, por exemplo, que eles falam
de comportamentos práticos que eles esperam. A escuta ativa é ser aberto, né, estar aberto à comunicação, a conversas com os stakeholders, e também adotar as boas práticas de programação. Então, essas seriam as expectativas principais. Com essa análise, a gente conseguiu perceber que eles têm fortes expectativas em relação à empatia relacional e à parte de responsabilidade técnica. Então, a gente notou que, ao mesmo tempo em que a empatia ela é muito valorizada, a gente tem diferentes expectativas em relação às práticas. Então, a gente tem diferentes percepções do quanto e como a empatia deve ser aplicada no ambiente de trabalho. Ainda em relação a essa análise, já que a gente tinha as expectativas e o quanto eles praticam, nós fizemos uma análise para identificar se existia um gap em relação a essas duas questões. Então, a gente comparou o quanto eles praticam e o quanto eles acreditam que deveria ser mais aplicada no ambiente de trabalho. E com isso, a gente fez o cálculo desse gap e a gente observou um valor entre 0 a 4, e que esse valor positivo, ele indica que os participantes observam que a empatia deveria ser mais aplicada, mais praticada, em relação a essa lista de práticas que a gente mencionou. Então, o que é que já aparece aqui logo em primeiro? Testar o software, revisar o código, adotar boas práticas de programação. Então, a gente tem aqui um ranking de práticas em que eles têm essa expectativa maior do que o que está sendo praticado. Então, assim, a gente fez a análise de significância, né, e todos tiveram um resultado significativo. E a gente observou que esse gap ele é consistente, e a gente fez uma análise também em relação aos papéis, aos diferentes papéis que a gente tinha, né, de gerentes, desenvolvedores, engenheiros, de requisitos, e o que a gente notou é que esse gap ele é compartilhado, então ele é independente do papel. Então, a gente observou, né, que eles têm uma expectativa maior em relação ao comportamento, às práticas que estão sendo adotadas e que eles estão praticando atualmente no ambiente. Em seguida, nós perguntamos sobre as barreiras que eles enfrentam. Então, nós usamos as barreiras que nós identificamos lá na análise de literatura cinza e perguntamos a eles sobre o impacto dessas barreiras que eles enfrentam no dia a dia. E aí eles mencionaram, né, que várias barreiras, as barreiras que têm um impacto maior, então seria a cultura tóxica e o comportamento individualista. E em seguida também eles falam sobre o viés, as restrições e os desafios para expressar emoções. Então a gente teve esse ranking aí de impacto que eles percebem da empatia no ambiente de trabalho. Então, o que a gente encontrou é que as barreiras culturais e interpessoais, como cultura tóxica e individualismo, são vistos como barreiras principais, superando, inclusive, aspectos técnicos. E nós avaliamos também a percepção dessas barreiras em relação aos papéis. Então, nós comparamos em relação aos papéis que a gente encontrou lá, né, dos demográficos, e o que nós observamos foi que existe uma diferença na percepção entre os gerentes e entre os desenvolvedores, e em que os gerentes eles percebem as barreiras de forma mais acentuadas do que os desenvolvedores. Nós encontramos uma diferença significativa, mas o tamanho do efeito foi pequeno. Aqui, o que nós observamos também foi que os gerentes, eles classificam, por exemplo, foco excessivo em aspectos técnicos e viés no ambiente de trabalho como barreiras mais significativas do que os desenvolvedores. Então, o que nós conjecturamos a respeito desses achados foi que os gerentes, eles estão mais ligados às percepções das equipes, às interações entre os membros da equipe,
E também eles têm treinamento em relação a essas práticas, em relação a esses fatores, então eles também têm um entendimento maior do que acontece dentro da equipe dessas interações. Por isso, eles podem ter uma percepção maior, até pela natureza das atividades em relação aos outros membros da equipe. Aí, em relação a essa pergunta ainda, nós pedimos aos participantes para complementar e perguntamos se eles identificavam desafios adicionais. E aí nós tivemos respostas bastante interessantes, nós coletamos, essa pergunta ela foi opcional, então a gente teve 46 respostas em que nós fizemos a codificação dessas perguntas abertas, e nós identificamos, a partir dessas respostas, 4 categorias de barreiras. Nós classificamos fizemos a codificação e classificamos essas categorias adicionais de barreiras para a empatia. Então, nós identificamos barreiras organizacionais, como a cultura tóxica e as restrições de trabalho, que a gente já tinha no nosso outro estudo, os desafios interpessoais e culturais. Então, eles mencionaram, por exemplo, falta de interações entre as pessoas, interações ao vivo, né, em pessoa, pessoalmente. Falaram sobre o viés, comportamento individualista. Aí surgiu também essa categoria de desafios emocionais e psicológicos, em que eles falam sobre desafios de saúde mental, dificuldades de comunicação, de personalidade, por falta de maturidade, desafios para expressar emoções, e eles falaram também das barreiras estruturais de liderança, e aí entrou a questão de má gerência, dificuldade das gerências, e o foco excessivo em aspectos técnicos. Então, a gente fez essa classificação, e, inclusive, esse resultado é o que a gente fez esse mapeamento, que foi para o artigo do Chase, ligado a essa análise das barreiras da empatia. Então, nós identificamos que elas são predominantes sistêmicas, mas que também são reforçadas por desafios interpessoais e emocionais que surgem nas dinâmicas do dia a dia entre as equipes. Em relação aos impactos, nós tivemos uma última pergunta, em que nós pedimos a eles para identificar o que eles percebem como impactos das práticas no ambiente de trabalho. E essa resposta ela também foi opcional, em que a gente encontrou 105 respostas, em que eles falam sobre diversos impactos multifacetados no desenvolvimento, que eles influenciam as pessoas, os processos e os resultados também das equipes. E, com isso, a gente fechou, né, o nosso entendimento de que a empatia, ela impulsiona resultados positivos e também reduz resultados negativos. Então, ela atua como um facilitador, né, um impulsionador de performance positiva e também como, de certa forma, protegendo contra condições negativas. Com esses achados, nós confirmamos as nossas percepções em relação aos achados da literatura cinza e também encontramos algumas percepções novas em relação às experiências dos profissionais. Com isso, com esses resultados aqui do impacto da empatia, a gente conseguiu fazer uma categorização desses efeitos. Então, nós identificamos efeitos nas dinâmicas da equipe e colaboração, no bem-estar e na experiência no ambiente de trabalho, na performance e qualidade técnica do desenvolvimento, e também impactos nas dimensões pessoais e no crescimento profissional. Com isso, nós fechamos esse entendimento, né, de que a empatia ela é um facilitador multidimensional que vai afetar a excelência técnica, fortalecer a coesão da equipe, apoiar o crescimento profissional e também impulsionar melhorar o bem-estar e também afetar o sucesso dos projetos de desenvolvimento. Em relação aos impactos, né, que eles atribuem, nós fizemos ainda uma análise
de concorrência, verificando em relação aos efeitos, essas categorias dos efeitos que a gente codificou, por último, a gente fez uma análise aqui, comparando com as práticas que eles tinham identificado, que eles tinham mensurado, e também em relação aos fatores que a gente identificou, né, como empatia cognitiva, empatia relacional e também em relação à empatia de responsabilidade técnica. Então, aqui a gente fez essa análise de concorrência, em que a gente explorou essa relação entre as práticas e os efeitos. E aí, com essa análise aqui, a gente conseguiu integrar os resultados das nossas respostas abertas e também com a estrutura que a gente encontrou com a análise exploratória fatorial. Então, aqui a gente tem uma percepção de quais práticas irão estar ligadas a quais efeitos. Por exemplo, a gente tem aqui adotar boas práticas de programação, ela vai ter um impacto maior sobre a performance e a qualidade técnica, mas também ela vai afetar o crescimento profissional de forma reduzida, afeta as dinâmicas de equipe e colaboração e também o bem-estar e a experiência de trabalho. Então, com isso, a gente conseguiu agrupar o resultado das nossas análises aqui, tanto qualitativa quanto quantitativa. E aí a gente observou, né, que as dimensões diferentes da empatia, elas resultam em benefícios diferentes. Aí, para fechar aqui o nosso capítulo, apresentando aqui o nosso framework, a gente tem o framework preliminar, que a gente apresentou lá no SBEX. A gente já apresentou uma proposta refinada lá no artigo do Tozen, também que está publicado. E a gente tem um artigo ainda que está sendo elaborado para submeter para a E3E Software, que a gente fecha apresenta a versão final que foi apresentada aqui na tese. Então, a gente teve a versão preliminar, em que a gente identificou as práticas e os efeitos da empatia, e a gente tinha classificado em 4 quadrantes aqui, a gente identificou em relação a afetando a comunicação e colaboração, a gerência e liderança, a revisão a codificação e a revisão de código. Em seguida, nós apresentamos uma segunda iteração, que foi publicada lá no artigo do Tozen, em que nós trouxemos aqui uma versão interativa, que foi publicada, a gente utilizou o Prezi, em que a gente apresentou a prática, a definição e os efeitos que a gente tinha identificado para a empatia. Esse resultado aqui, a gente buscou experts em empatia, os profissionais que estavam falando sobre empatia nas comunidades que a gente investigou, a gente convidou esses profissionais a responder um survey para fazer uma avaliação desse framework. Então, nós fizemos um vídeo, apresentamos todo o material explicando qual a aplicação, como poderia ser usado, e pedimos a eles que fizessem essa avaliação e nos apresentassem qual a percepção deles em relação à adoção, o que eles achavam do framework. Então, as respostas que nós tivemos foram, por exemplo, em relação à utilidade, à precisão, o quanto eles achavam que estavam representando as práticas. Então, assim, a gente teve uma avaliação positiva, em que eles falaram que eles usariam em diversas atividades, que eles poderiam utilizar o framework, mas também que a gente tinha questões de dificuldades organizacionais para adotar esse framework na prática, e também tivemos várias sugestões de melhoria. A partir dessas sugestões de melhorias, nós propomos a versão consolidada, que foi a versão final apresentada na tese, em que a gente fez o agrupamento das práticas em relação às dimensões que a gente estudou lá, que a gente identificou na nossa análise exploratória fatorial. Então, a gente dividiu em empatia relacional, empatia cognitiva e também em relação à responsabilidade técnica. Então, a gente agrupou
todos esses achados, tanto os achados da literatura cinza, quanto os achados do estudo que a gente fez no ambiente de trabalho e também do estudo que a gente fez com os experts. E nisso, a gente também tem uma adição aqui, em que a gente identificou as práticas, a gente explicou, a gente apresentou também aqui um exemplo de como aplicar essa prática no dia a dia do ambiente de trabalho com base nas respostas, e que também foi uma sugestão dos experts. E também a gente apresentou aqui os efeitos de forma agrupada, já com base nos resultados do survey. E essa versão também ela está disponível online, então ela está publicada também no Prezi, mas a gente ainda vai publicar o artigo com esses achados aqui, com essa versão final do framework. Então, como eu falei, né, a gente tem as práticas, a gente tem a explicação, a aplicação e os efeitos de cada prática. Então, são vários cards que a gente tem para cada prática e com esses mesmos elementos em cada card. Aí a gente tem também uma parte meta, né, um metadado lá do framework, em que a gente explica o que é cada card, que ele contém as práticas e os efeitos. A gente explica como navegar no framework, como usá-lo. E a gente fala dos elementos, né, dos cards, e a gente tem também a licença, que é a Creative Commons, para usar o framework. Aí a gente tem também aqui algumas limitações, né? Apesar de a gente ter feito todos esses estudos, a gente sabe que tem limitações. Então, da nossa parte qualitativa, a gente investigou em relação ao Total Quality Framework, que é um framework bastante usado pelos pesquisadores da psicologia para estudos qualitativos. Então, a gente verificou em relação à credibilidade da coleta de dados, da análise dos dados, e a gente fez um processo, né, tanto de codificação em pares, a gente, para aumentar a transparência, nós divulgamos todos esses dados nos nossos datasets. Também fizemos um estudo, né, de utilidade de usefulness em relação aos nossos achados, e em relação à completude, né, do estudo, a gente buscou a suficiência teórica dos nossos conceitos no nosso estudo qualitativo. Em relação à parte quantitativa, a gente teve também a questão da validade de construto, então a gente teve da validade de construção, a gente usou o background de literatura que a gente tem, a gente fez os testes do fez o piloto do survey, né, dos nossos surveys. A gente teve a questão de validade interna, que pode ser influenciada por variáveis que a gente não tem como medir. A gente teve a questão da validade externa, porque esses resultados foram de uma única organização do nosso estudo quantitativo, que pode limitar a generalização, mas, por outro lado, a gente tem um ambiente bastante favorável à realização desse estudo, e a gente traz aqui os dados de um ambiente real. Em relação à validade de conclusão, né, a gente buscou os métodos apropriados para fazer a análise das amostras e buscar esses padrões. Em relação às nossas descobertas principais, né, para resumir aqui o que foi que a gente encontrou, a gente fez essa classificação, a gente fechou um conceito da empatia como uma competência multidimensional, em que a gente tem a empatia cognitiva, a empatia relacional e a parte técnica. Porque ela é importante, né? A gente identificou que eles consideram a empatia essencial para atividades como comunicação, colaboração, as dinâmicas da equipe, e eles percebem também que existe uma lacuna em relação à importância e à satisfação deles com a empatia na prática. Onde é aplicada em diversas atividades, então a gente identificou, né, a comunicação, a colaboração entre equipes, a análise de requisitos, liderança. Em relação às barreiras, nós classificamos e agrupamos essas barreiras em barreiras organizacionais, de questões de cultura de trabalho,
expressão emocional e desafios, e também em relação a vieses e comportamentos individualistas das pessoas, dos profissionais. Como é praticada, nós fizemos aquele levantamento das práticas e apresentamos essas práticas, e também dos efeitos, em relação a efeitos também, tanto positivos quanto efeitos de redução, de efeitos negativos. E para fechar, né, como contribuição desse trabalho, que a gente apresentou foi uma revisão geral do conceito de empatia na engenharia de software. Fizemos a análise e a síntese de duas fontes bastante utilizadas, né, de literatura cinza, o entendimento e o significado, fechamos, da empatia na engenharia de software. Nós fizemos uma análise geral dos desafios, o conjunto de práticas e efeitos, trouxemos esse framework conceitual que pode ser usado, que já está sendo usado por profissionais na prática, e coletamos também o feedback dos experts em relação ao framework que a gente propôs. E, para fechar, né, todos esses achados de todos os nossos estudos, a gente agrupou tudo isso e apresentou em um pacote experimental aberto, que está também publicado para futuros estudos sobre a empatia na engenharia de software, e também como uma boa prática de ciência aberta. Então, está tudo publicado e referenciado, está no Zenodo e está tudo referenciado nos nossos artigos. Então, é isso. Muito obrigada, tanto para quem está assistindo, quanto ao professor Adolfo pelo convite, a professora Márcia Emer também por me receber aqui. Eu agradeço muito. E fico aberta a perguntas e qualquer comentário, tanto aqui dos professores, quanto quem quiser entrar em contato comigo para discutir o trabalho ou para fazer qualquer sugestão ou crítica, ou colaborações também em trabalhos futuros. É isso. Muito bom, então estamos de volta. Deixa eu colocar aqui. Opa, não, não era assim que eu queria. Acho que eu vou tirar os slides um pouco. Isso. Qualquer coisa a gente traz de Certo. volta se você precisar. Então, eu tenho algumas perguntas, não sei se a Maria Cláudia tem alguma, mas a primeira pergunta que eu tenho, veja, é meio que uma provocação, né? Assim, seu trabalho fantástico, né, você fez muita coisa, até fica a pergunta como é que você conseguiu fazer isso só no período de um doutorado, é impressionante mesmo, parabéns. Mas enfim, no final das contas você tem um framework, então eu tenho algum contato, mas obviamente eu não consigo pensar como o pessoal das empresas, mas eu imagino que talvez algum deles pense assim: "Ah, mais um framework, o que é que eu vou fazer com isso aí?" Tem uma apresentação no Prezi, mas isso quer dizer o quê? Que eu tenho que ler o Prezi, ler todos os artigos, e como é que eu vou transmitir esse conhecimento para os meus desenvolvedores, desenvolvedoras? Então, assim, como a gente tem as práticas, elas estão diretamente linkadas ao dia a dia, que a gente identificou, né, o que eles mencionam ao longo do trabalho, o que a gente teve também de percepção em relação à avaliação, que eles mencionaram foi que o material ele já serve como base para treinamento das equipes, para discussão entre as equipes. Por exemplo, você tem um líder técnico, ele está em uma reunião com um membro da equipe e ele sugerir, por exemplo, eu acho que você pode tentar adotar essa prática aqui dentro da sua equipe e apresentar a um membro. Então, assim, até o compartilhamento dentro do grupo de uma equipe. Então, assim, eles sugeriram algumas formas, então, diretamente, o que a gente já pensa seria questão de treinamento como material que a gente não tinha. Inclusive, o framework ele já foi citado, ele já foi usado, a versão preliminar já foi usada por uma professora, eu não vou lembrar o nome agora, mas eu sei que é uma universidade da Nova Zelândia, em que ela já está propondo o treinamento dos estudantes nos grupos de desenvolvimento de software, e aí eles já mencionaram
porque a gente tem também aquele estudo da Devatasan também, que ela fala sobre a necessidade de treinamento já desde a formação inicial dos profissionais, porque uma das problemas que foi mencionada é a questão de falta de treinamento, falta de foco nessas habilidades ao longo da formação dos profissionais. Então, eles falaram assim: esse material já serve como base para treinar tanto estudantes quanto profissionais mesmo dentro das equipes de desenvolvimento. Eu não sei se eu respondi, mas. Não, eu acho que respondeu, né, até porque focar nos estudantes talvez seja um bom caminho, né, formar a futura geração já ajuda bastante. E aí eu vi que em algum momento você mencionou, mas não sei se existem trabalhos sobre a relação entre empatia e trabalho remoto, híbrido, presencial. Então, a gente coletou essa percepção, esse fator em relação aos dados demográficos, mas não encontramos nenhuma diferença significativa em relação aos diferentes tipos de trabalho. Mas teve uma menção em relação à barreira em que eles falaram sobre a dificuldade de manifestar empatia no trabalho remoto, por você não estar interagindo pessoalmente com os colegas. Aí, não foi o foco desse estudo, mas a gente já está prosseguindo aplicando esse questionário em outras empresas. Então, assim, quando a gente expandir esse dataset, a gente tiver diferentes regimes de trabalho, né, a gente vai ter mais respostas, então a gente vai poder capturar o impacto do trabalho remoto e se os outros profissionais também percebem essa dificuldade, né, essa barreira. Certo. Eu não me lembro se você mencionou na apresentação, mas qual foi o software que você utilizou para codificação da literatura cinza? Foi feita de forma manual. Nós fizemos em planilha, utilizando o Drive. Então, a gente compartilhava, né, as planilhas e ia codificando os trechos e depois fazia as reuniões para comparar. Então, a gente não utilizou. Eu conheço, né, o MaxQDA, o NVivo, mas a gente não utilizou. É, porque tem também o Atlas TI, né, mas todos E eles isso são também. são pagos e regiamente pagos, né, Isso. Eu até tinha acesso pela VCU, mas assim, como a gente estava fazendo em equipe, então eu teria que compartilhar, e a gente tinha equipes de diferentes universidades. Por exemplo, eu tive uma parte da codificação, eu fiz com o João Pedro, que é aluno de iniciação científica, ele é graduando da UFES, e também com o professor do Ceará, do IFE do Ceará. Então, assim, a gente tinha diferentes instituições e eu não tinha como compartilhar, por exemplo, a minha licença com eles. Então, a forma que a gente encontrou de fazer foi dessa forma, planilhando mesmo todos os dados, e aí a gente tem uma planilha lá com os códigos, que inclusive serve como artefato e a gente compartilha no final, né, lá no nosso dataset, no Zenodo. eu achei um open source, mas não consegui testar o suficiente. Se eu testar, eu aviso aqui o pessoal. Maria Qual Cláudia, é esse? deixa eu ver aqui se eu acho aqui, mas eu não sei. Maria Cláudia, tem alguma pergunta? Eu queria comentar que deve ter sido um trabalho bem árduo, né, fazer dessa forma e saber, assim, com relação ao tempo que foi utilizado para desenvolver todo esse trabalho, e o quão difícil você acabou achando que foi, né, mas eu acredito que por mais difícil que fosse, os resultados foram muito importantes, né, para a continuidade da sua pesquisa. É. Então, eu imagino que essa forma de fazer a codificação provavelmente não é a forma mais rápida. Eu acredito que certamente se a gente tivesse acesso aos softwares para fazer a análise qualitativa, teria sido provavelmente mais rápido, mas assim, não.
só pelo fato da gente ter feito essa forma usando planilhas e tal, eu acredito que não tenha sido, não teve nenhum detrimento em relação à qualidade, até porque a gente faz, né, a leitura cuidadosa dos textos e vai garimpando lá os trechos. Eu acho a análise qualitativa, eu me identifiquei bastante e fiz vários processos de análise qualitativa, inclusive fiz outros trabalhos que não entraram na tese, outros artigos com análise qualitativa, porque eu achei muito divertido tanto analisar os dados dos surveys, as respostas, eu gosto de fazer essa leitura das respostas, e trazer e capturar os códigos, né, que vão surgindo. Eu acho um processo muito legal, mais divertido do que a análise quantitativa, apesar de a gente ter resultados importantes também. Então, assim, foi bastante trabalhoso. Foi um trabalho aí, eu acredito que essa análise da literatura cinza, eu acho que a gente levou bem uns 2 anos fazendo, para chegar no nosso, que a gente teve 3 artigos também publicados, né, ao longo desse estudo, mas assim, para mim foi um trabalho bastante prazeroso, bem divertido mesmo de fazer, essa análise qualitativa, e a gente teve a parte quantitativa, em que foi feito a coleta, né, dos dados lá, e assim, a parte quantitativa eu não achei tão divertida, porque a gente faz a coleta lá do survey, e depois o trabalho maior é fazer a análise quantitativa, mas assim, eu fiz, por exemplo, usando o R, então você tem que desenvolver os scripts para fazer essa análise, que também estão compartilhados lá no nosso dataset, a análise quantitativa. Aí, assim, tem a parte da codificação também, do R e tal, que eu acho também divertida, mas a análise qualitativa, para mim, foi mais prazerosa e mais interessante, assim, eu acho muito interessante ler a percepção dos profissionais. Então, eu Sim. gostei bastante desse processo de analisar as comunidades, e pretendo ainda fazer outros estudos com análise das comunidades. Também teve um outro trabalho durante o doutorado que foi ligado ao mestrado de um aluno que eu estava como co-orientadora, que foi o Júlio César, que a gente investigou a produtividade no Stack Exchange. Então, assim, eu também investiguei outras comunidades e participei de outros trabalhos qualitativos também. Então, assim, para mim, essa parte de ler, investigar esses dados qualitativos, eu achei muito boa e foi assim, acho que uma das melhores partes do doutorado. E Lidiane, me fale a respeito da dificuldade ou não de conseguir essas respostas nessas comunidades, e por quanto tempo vocês ficaram coletando os dados? É. Em relação às comunidades, assim, a gente tem bastante dado, bastante informações, bastante publicações, mas acho que a dificuldade maior é filtrar, fazer o processo, né, de inclusão e exclusão do que é que vai entrar na, no nosso estudo. Então, a gente teve um processo também, antes de fazer a análise, de ler. Primeiro, a gente tem a busca. Aí, por exemplo, para o Dev, eu desenvolvi um crawler para fazer a busca dentro do site e buscar os textos que eu queria pela palavra-chave da empatia. Já no Medium, por exemplo, como é o Dev é uma comunidade online aberta, eles utilizam um software open source, então foi bem fácil de buscar para mim. Eu fiz um crawler em Python e consegui capturar esses dados. Já o Medium, ele é uma plataforma paga, é mais fechada, apesar de ser bastante usada, é uma comunidade mais fechada. Então, eu fiz uma certa adaptação, utilizei uma extensão no navegador, mas fiz meio que de forma manual para capturar esses textos. Aí depois a gente teve todo um processo de ler entre duas pessoas também para fazer inclusão e exclusão. Então a gente teve todo esse processo de ler e ver o que não atendia aos critérios, por exemplo, se não estava em inglês, se não respondia as questões, porque às vezes a pessoa mencionava empatia, mas não tinha nada a ver com o nosso estudo, estava falando de outra coisa, então a gente excluía. A gente teve lá 6 critérios para excluir, só depois que a gente começou a análise. Então, assim, só esse processo de coleta,
Eu acho que deve ter sido pelo menos uns 6 meses aí fazendo essa coleta e a filtragem desses dados. Uhum. E você encontrou alguma coisa a respeito de segurança psicológica? Tem sim, tem sim. Eles mencionam como efeito também da empatia, que está ligado diretamente, né? Falam sobre melhorar a segurança psicológica e como a empatia acaba sendo, de certa forma, um precursor, né, da segurança psicológica. Então, se você tem um Uhum. ambiente mais empático, consequentemente, você acaba aumentando a segurança psicológica dos membros da equipe. Então, foi um efeito também que a gente encontrou como resultado das práticas empáticas. Uhum. Muito bem. Acho que o trabalho ficou muito bom, né? Bem amplo e acaba mostrando para a gente um pouco mais a respeito desse contexto, né? Dos desenvolvedores, das pessoas que estão ali envolvidas com a engenharia de software. Muito bom, parabéns, Lidiane. Obrigada. Certo. Só para falar, o software que eu achei que é open source é Qualcoder. Qualcoder. Eu vou Certo. deixar. Esse eu não conheço ainda. Eu cheguei a testar um software francês. é, eu não sei bem a pronúncia, se é essa, mas o nome seria Target. Aí, Hum, esse software eu testei ele, mas assim, como eu já tinha começado o trabalho, eu percebi que ele não iria é, me aumentar a minha produtividade. Que eu ia ter que treinar os outros participantes, né, que estavam codificando comigo. Aí eu decidi prosseguir mesmo com as planilhas. Mas eu vou conferir esse que você sugeriu. Eu não conheço. eu não cheguei a fazer nada com ele, só apareceu nas buscas. E Sim. E agora a gente vai fazer algumas perguntas sobre você, sua carreira, né? Você fez engenharia de computação na Universidade Estadual de Feira de Santana. O que é que te levou a escolher esse curso? Boa pergunta. Isso tem muito tempo. Mas assim, eu entrei, na verdade, na área de tecnologia. Eu comecei com 15 anos, bem antes da graduação. Eu fiz um curso de eletricidade geral no Senai. E assim, quando eu estava ainda no ensino médio, eu entrei nesse curso, aí fiz um ano de curso lá e teve toda a parte de eletrotécnica, já tinha uma parte de programação, de PLC. Aí, assim, o Senai, ele tem mais aquela pegada voltada para a indústria, né? Mas mesmo assim foi aquela coisa assim que eu fui fisgada para aquilo ali. E assim, já na época a gente tinha essa dificuldade, assim, eu entrei e tinha mais duas meninas na turma. E assim, o pessoal sempre tinha aquele estereótipo, né? De o que é que vocês estão fazendo aqui nesse curso? Não tem nada a ver, mulher. Mas assim, a gente tinha lá o nosso grupo de amigas e tinha uma outra turma também de mecânica. Inclusive, foi a minha mãe que foi fazer a matrícula e ela chegou lá e tinha a opção mecânica ou elétrica. Isso para fazer a prova. E ela disse assim: não, mecânica a Lidiane não vai gostar. Então eu vou matricular ela em elétrica. Mas o povo ainda ficava falando assim: ah, que coisa estranha, não tem nada a ver. Eu, com 15 anos, fazendo curso de elétrica. E, inclusive, tinha a parte predial, que eu faço também, eu sei fazer de elétrica predial, industrial, tudo. E isso me fez gostar da parte de computação, é, da programação, do pouco que eu vi lá de eletrônica. E aí, esse curso da UFES, ele era bem novo. Eu entrei, eu fui da terceira turma, e assim, na época não tinha nada, você não tinha internet para pesquisar como era esse curso. Eu só sabia que era engenharia de computação, e eu gosto de computador, eu gostei de eletrônica, eu gostei de programar, então eu vou para lá. E aí fiz o vestibular. Assim, eu sou estudante de escola pública, me formei no ensino médio, no ensino fundamental, toda na escola pública. Então, assim, na época nem tinha assim, muita perspectiva de entrar. Nem todo mundo acreditava que eu fosse entrar para esse curso, já para começar.
Mas eu passei de primeira, fui bem colocada no curso, e aí fui. E quando chegou lá, tinha duas meninas, eu e mais outra menina nessa turma. Aí logo na primeira semana a gente chegou e o nosso curso ele é PBL, é o Problem Based Learning. E a gente já chegou no primeiro dia de aula e falaram assim: olha, vocês têm que construir um termômetro. E aí deram um papel pra gente. E aí eu olhei assim: meu Deus, como é que eu vou fazer um termômetro? Aí logo na primeira semana, essa outra menina desistiu do curso e foi fazer direito. Disse que não queria saber de PBL, não queria saber de computação, desistiu. Mas eu fiquei, aí assim, muita dificuldade, porque eu fui a única mulher da turma. No final, assim, eram 30 pessoas, eu acho que só formaram 7 pessoas no final da turma. Então, assim, foi um curso bem difícil. Eu pensava o tempo todo, meu Deus, por que eu não escolhi o curso mais fácil? Mas, enfim, para mim, assim, eu sou apaixonada pela área, adoro programar, adoro engenharia de software, já me identifiquei logo de cara, desde o primeiro semestre com programação. E, assim, eu sempre falo que eu escolhi a engenharia certa, e, assim, para mim, eu estou na profissão certa e sigo aí, né, já há muito tempo. Muito bom seu depoimento, né? Começou cedo, então, e já cedo sentiu, né, aquela coisa do estereótipo. Bom, aí depois disso você decidiu fazer mestrado em computação na Universidade Federal de Sergipe. E por que você resolveu dar continuidade aos estudos, então entrar no mestrado? Não, eu vim para cá, para Sergipe, a trabalho também. Eu cheguei a passar em concursos. Eu comecei em concurso na Bahia, depois passei em outro. Aí acabei passando para cá também e decidi vir morar aqui em Sergipe. E ao mesmo tempo que eu estava vindo trabalhar, eu já quis continuar e fazer um mestrado. E aí acabei optando por fazer um mestrado aqui na UFES e continuei na engenharia de software, né? Então, assim, eu realmente gostava desse ambiente da universidade, de continuar estudando. Então, eu cheguei a fazer uma pós também, mas decidi me desafiar a fazer o mestrado e continuei. Então, assim, para mim foi meio que dando seguimento ao. Eu tenho essa mente curiosa, assim, essa vontade de estudar, então eu continuei. Então acho que já explica um pouco por que você foi fazer doutorado, né, em computação. Talvez, a pergunta é por que você escolheu a UFBA, quer dizer, até onde eu sei, eu acho que a UFES não tem ainda doutorado em computação, né. Mas enfim, Não, tem várias a UFBA escolhas no não nordeste. tem. É, então a UFBA não tem. Não, A não. UFES não tem, a UFES não tem. Aí eu fui para a UFBA. Eu cheguei a avaliar outras possibilidades no Nordeste, assim, porque minha questão era assim, como eu já trabalho aqui, eu já tenho casa, então eu fiquei meio assim de ir para longe. Aí eu cheguei até a conversar com alguns professores e pensei na época em ir para Campina Grande ou para a UFPE, mas acabei me decidindo pela UFBA, até mesmo pela proximidade que eu já tinha. O professor Amâncio, que foi meu orientador, ele foi meu orientador de TCC também. Eu já tinha feito estágio com ele, então, assim, foi um prosseguimento de trabalho, eu já tinha esse contato. Mas eu até cheguei a levantar e acabei escolhendo também fazer aqui, por essa proximidade mesmo, tanto técnica quanto de conhecimento das pessoas. Mas o Amâncio é da UFES? O Amâncio é da UFES, ele é professor da UFES e foi Ah, meu sim. orientador de TCC. Uhum. Certo. E aí, você foi lá na Virginia Commonwealth University. Uma curiosidade aqui, a gente teve um aluno aqui do PPGCA, o Douglas Luza Krug, que fez doutorado lá, né. Ele fez com um professor até que não está mais lá, que é o David Shepard, né. Eu vi que Sim, você ficou no grupo do brasileiro, né, do Rodrigo Spínola. isso. O Rodrigo, ele já tinha uma parceria de trabalho com o meu orientador, com o professor Manuel, e ele tinha ido lá para a VCU, ele tá lá na VCU, e aí ele já estava
participando do meu trabalho. A gente tinha feito um outro artigo sobre um trabalho na indústria, foi aquele da referência alucinada. E aí, a gente já estava trabalhando antes, e aí surgiu o edital do CapSprint, e aí eles me convidaram, né? Falaram, tem a possibilidade e tal, e aí eu aceitei o desafio de ir para os Estados Unidos, e gostei bastante lá da universidade. Quando eu fui, o Douglas, ele não estava mais lá, ele já tinha terminado o doutorado. Mas eu encontrei outros brasileiros lá, inclusive o Felipe Fronchetti, que é do Paraná. O Felipe, será que o Felipe foi nosso aluno aqui da graduação? Não lembro, mas eu sei quem é. E Uhum. sim, mas só antes da Maria Cláudia fazer a pergunta, é que você falou da referência alucinada e talvez as pessoas não saibam do que você está falando. Explica isso pra gente. Certo. Foi porque antes da gente começar o podcast, só para contextualizar, aí eu tinha comentado com o professor Adolfo de uma referência recente a um trabalho em que eu recebi a notificação por e-mail da referência e achei estranho assim, o título do artigo e fui olhar o trabalho. E a referência, ela não tem, em vez de estar L Cerqueira, ela está M Cerqueira. Todos os coautores estão errados, o DOI está errado. Então, assim, a referência está completamente alucinada. E aí eu olhei as outras referências do artigo e também são provavelmente referências geradas por IA, porque também estão incorretas. Aí, assim, por isso que eu falei de referências É, alucinadas. mas você foi citado então para um artigo com referências alucinadas, fakes, inventadas, mas esse artigo chegou a ser publicado ou está só no archive? Tá publicado, ele tá publicado num periódico. Ixi, Maria, complicado. Já tá assim. E assim, eu fui olhar o descritivo lá do periódico e ele fala que é revisado por pares e tal. É assim, né? Nossa. Estranho. E É. só para completar, o Felipe Fronchetti, ele foi realmente aluno nosso aqui de Ciência da Computação da UTFPR de Campo Mourão. Uhum. Certo. O Felipe foi meu parceiro lá na visita da UFCU, me recebeu lá no Ah, laboratório do Rodrigo. não, e importante, hoje ele é professor lá na Louisiana State University, que é para onde o David Shepard se mudou. Ele saiu da VCU, foi ser professor Isso. lá na Louisiana, então é professor. Quem sabe um dia ele vem aqui também ser entrevistado. É Uhum. muito, muito legal, Felipe. Aí, assim, essa Muito. questão da referência alucinada, eu já estou pensando em fazer um artigo sobre isso. Complementando essa fala da Lidiane, ela desenvolveu, depois dessa entrevista, um aplicativo, um software chamado Cerca, que serve justamente para você encontrar referências alucinadas em artigos. Ele roda localmente, você não precisa subir o artigo que você está revisando para nenhuma plataforma desconhecida, não, roda na sua máquina, e eu vou deixar o link do Cerca na descrição deste episódio. Joia. Uhum. Muito bom, então. Então, acho que vamos passar para a próxima pergunta, né? Como foi o processo de desenvolvimento da sua tese na UFBA e quais foram os principais desafios que você encontrou, né? Você foi liberada do seu trabalho para fazer o doutorado? Como que foi? Sim, aí aqui, como eu sou servidora pública, aqui na UFES a gente tem essa possibilidade de liberação, então eu pedi a liberação e tive os 4 anos, eles me liberaram pelos 4 anos do doutorado, inclusive quando eu fui para a VCU, eu tive a liberação para fazer o período no exterior, mas, assim, quando eu retornei, eu já tinha feito boa parte da minha análise e já tinha só mais a parte da escrita para fechar. Então, assim, depois que eu fiz a submissão de uns artigos, que foi esse da Tozen, e um outro também que foi da Springer Nature, eu pedi para voltar do trabalho, então eu só tirei 2 anos de licença, e aí eu fiz o último ano do doutorado já trabalhando, porque
eu preferi voltar porque eu já estava há muito tempo, assim, tinha passado o período da pandemia, já que a gente ficou remoto, né? E aí eu quis voltar logo para o trabalho. Aí quando eu retornei do sanduíche, eu entreguei os artigos e fiquei só para concluir a análise quantitativa e fechar a escrita da tese, e aí eu voltei para o trabalho. Então, eu só tirei 2 meses de licença, 2 anos de licença, mas foi por opção minha mesmo. Assim, em relação aqui, foi tranquilo. Em relação aos desafios do doutorado, assim, eu acho que para mim foi um período, assim, foi uma atividade muito prazerosa. Eu gostei bastante do meu trabalho de pesquisa, da participação nos congressos. Assim, algumas coisas assim que me desestimularam foi, assim, muitas vezes falta de recurso para fazer algumas atividades. Por exemplo, assim, em relação às ferramentas, como vocês falaram, assim, que são ferramentas muito caras, né, para a gente usar aqui, porque essas ferramentas estrangeiras, então, muitas vezes cobram em dólar. Então, assim, eu cheguei a comprar a licença de algumas ferramentas, por exemplo, eu comprei licença de Overleaf, cheguei a comprar uma licença do Grammarly, mas depois a UFBA me forneceu essa licença para utilizar o Grammarly na escrita. Aí, às vezes, assim, a gente quer participar de um congresso também, aí muitas vezes não tem recurso. Mas, assim, eu consegui, eu ainda fui pro FSE, cheguei para o SBES também, para o SPQS. Mas, assim, eu tive algumas questões também pessoais, porque é um período muito longo, né, do doutorado, então, assim, algumas questões de saúde, e aí que me impediram, por exemplo, eu não pude participar do SBES de 2023, que foi lá quando a gente recebeu a premiação do artigo, e também acabou que por algumas questões também de contratempo eu não consegui participar do ICSE, que eu queria ter ido também, e por questões de calendário mesmo, pessoais, questões de saúde que eu tive, porque é um período assim, foi quase 5 anos, então tem outras coisas também além só do trabalho, né? Mas em relação às atividades do trabalho do doutorado mesmo, para mim foi um período muito legal, eu gostei muito, evolui muito como desenvolvedora e pesquisadora também, então para mim foi assim bastante, um período de bastante desenvolvimento e adquirir muito conhecimento para fazer, né, futuros projetos e aplicações aí. Foi para mim um período sensacional. Você está pensando em seguir carreira de professora? Está procurando emprego como professora, concursos? Então, eu voltei ao trabalho aqui na UFES, né, antes de terminar o doutorado, então eu já voltei aqui ao trabalho. Aí eu estou um período ainda pagando pedágio, porque eu tenho que ficar esse período aqui e devolver o investimento que foi feito em mim durante esse período, né? Que a UFES fez esse investimento para fazer essa qualificação. Então, eu estou ainda participando dos projetos aqui, também colaborando com alguns professores aqui da UFES e participando de palestras e tudo por aqui para contribuir com a sociedade, que eu acredito que é uma das formas da gente devolver esse investimento que é feito, né, na nossa formação. Eu já recebi alguns convites também para fazer concurso. Assim que eu saí do doutorado, assim que eu terminei, eu já comecei a receber os convites e ainda não fiz concurso de professora, porque eu estou, por enquanto, planejando fazer um pós-doc no exterior. Aí, assim, eu passei esse período lá na VCU e achei muito, muito interessante essa interação do grupo internacional. E aí eu decidi continuar. Aí eu já me inscrevi em algumas seleções e também me inscrevi para alguns processos como professora no exterior. Mas assim, a gente não está em um momento muito bom pelo mundo, né, de seleções. Então, eu estou aplicando, me inscrevendo nos processos e aguardando ver o que vamos ter de resultado. E, por enquanto, sigo trabalhando aqui. E também, como eu tinha muitos artigos ainda para publicar da tese, aí eu também estou
fechando esses artigos para finalizar as entregas. Então, eu ainda tenho, acho que os 4 artigos em processo de revisão e de submissão ainda para entregar, então ainda tenho essas atividades. Aí, por enquanto, eu ainda não fiz concurso, mas estou, assim, aberta à possibilidade de pós-doc ou de professora. Realmente, considerando ainda tudo isso adicionalmente, é mais impressionante ainda tudo que você conseguiu. Mas enfim, Obrigada. estamos chegando ao final do nosso episódio. Você é uma jovem doutora, né, recém-doutora, bem recém, né, não tem nem 1 ano, mas a gente gosta de perguntar para todos e todas que vêm aqui, a pergunta que a gente gosta sempre de lembrar que a gente não está esperando que você preveja o futuro, é só algo que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse na nossa área. Para você, Lidiane, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Certo. Então, assim, até pelo próprio foco da minha área de pesquisa, eu não vou muito para a parte técnica, eu vou mais para a área humana. Então, assim, eu acho que o lado humano da engenharia de software, não, como você falou, assim, em relação a prever o futuro, mas em relação ao que eu gostaria, em relação à minha expectativa, eu acho que a gente ainda precisa desenvolver muito essa questão da inclusão na engenharia de software em diversas facetas, ainda em relação às mulheres, a gente ainda tem muita caminhada pela frente em relação à inclusão das mulheres na área. A gente está vendo aí agora que, assim, desde a pandemia, que a profissão de engenharia de software, desenvolvimento de software está no auge, né? Todo mundo se interessando, o que é um contraste, por exemplo, quando eu entrei, como eu falei que a gente não tinha tanta gente interessada na área e às vezes até acabavam desistindo. E hoje em dia não, a gente está tendo uma procura muito alta. A gente está vendo que nas universidades o vestibular para engenharia de computação, ciência da computação, sistemas, estão entrando entre as carreiras mais concorridas, os cursos mais concorridos. E tem muita gente migrando de outras áreas, nessa comunidade mesmo que eu participo como voluntária, diariamente eu converso com as meninas, mulheres, que estão vindo de outras áreas, diversas formações que já têm outra graduação, mas a gente ainda tem essa barreira, a gente tem a questão dos estereótipos, a gente tem ainda muita dificuldade, até pela falta de empatia, como eu falei, de comportamento individualista, das pessoas terem esse estereótipo dos desenvolvedores. Então, assim, as mulheres ainda enfrentam muitas barreiras. E aí, além dessa questão das mulheres em si, a gente tem também a questão da interseccionalidade, que vai mais além ainda, por exemplo, da questão das mulheres negras e pessoas negras também em geral, incluo aí também os homens. Por exemplo, eu sempre observo em relação aos nossos congressos, aos nossos eventos, a quantidade de pessoas negras e de outras etnias é mínima. Então, assim, eu, por exemplo, eu fui para o UFSE em Porto de Galinhas, ano passado, e aí eu fiquei observando, que eu acho que foi o evento mais diverso que eu fui de computação, porque tinha pessoas de fora. A gente tinha pessoas de vários países, então assim, a gente tinha realmente muita diversidade, muito mais do que o que eu vi, por exemplo, no SBES ou no SBQS. E assim, ou outros congressos também que eu já participei, mesmo o SBQS, por exemplo, que eu participei ano passado, que foi em Salvador, a gente não tinha tanta diversidade. E ainda, se a gente for falar de outras perspectivas também, por exemplo, de pessoas com deficiência, pessoas neurodivergentes, então, assim, a gente entra também em uma outra seara que ainda a gente precisa realmente melhorar em relação a esse aspecto de incluir, de trazer essas pessoas, mas também manter
porque as pessoas estão vindo para a área, estão interessadas em vir, mas a gente precisa também pensar em formas de manter e de fazer com que essas pessoas se sintam pertencentes na área, não só vir, né? Mas sintam que pertencem e que podem contribuir, porque a gente tendo essa diversidade de pensamentos, isso já é comprovado que traz inúmeros benefícios, tanto de produtividade quanto de qualidade, de interações, de todo tipo de benefício para as equipes de desenvolvimento no geral. Então, para mim, essa grande fronteira seria essa, a parte humana. Eu sei que assim tem muito que se pensa sobre IA, sobre o impacto nos profissionais no futuro, mas assim, para mim, ainda se trata mais dessa questão de incluir e manter as pessoas da nossa área. Tá certo, Lidiane. Acho que isso é muito importante também, né? Bem, para finalizar, nós agradecemos então a sua presença aqui e também agradecemos a todos e todas que estão escutando e que escutarão, né, o podcast, e até o próximo episódio do Fronteiras da Engenharia de Software. Certo. Agradeço mais uma vez a vocês pelo convite e também a todos que vão ouvir e assistir o podcast e também a todos que contribuíram, que foram muitas pessoas, né, que contribuíram e colaboraram para realizar esse trabalho. Valeu. Este é um episódio da Rede Emílias de Podcasts, que é uma iniciativa dedicada à divulgação de conteúdos relevantes nas áreas de tecnologia, ciência da computação e engenharia de software, com foco especial na diversidade e inclusão. Esta rede abrange 5 podcasts distintos, cada um com seu propósito único, uma audiência dedicada, e esses podcasts fazem parte das atividades de divulgação científica e extensão do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PPGCA, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, no campus Curitiba. Esta rede está associada ao Programa de Extensão Emílias Armação em Bits. O coordenador da rede Emílias de Podcasts é o professor Adolfo Neto, sou eu, e a coordenadora do Programa de Extensão Emílias Armação em Bits é a professora Maria Cláudia Emer. Estamos nas redes sociais, principalmente nos meus perfis pessoais. Eu estou no Blue Sky, em @adolfont.github.io. Estou também no LinkedIn, AdolfoNT. O Emílias tem um perfil no Instagram, Emílias_UTFPR. E o Fronteiras tem também um perfil no Instagram, FronteirasES. São as redes que a gente procura manter mais atualizadas. Mas, claro, se você não quer nos seguir em nenhuma rede social, você pode simplesmente nos seguir nos aplicativos de podcasts, como Pocket Casts, Apple Podcasts, Spotify. É só procurar pelo nome do podcast e clicar em seguir. Ou no YouTube, onde também nós publicamos nossos episódios. De novo, é só procurar pelo nome do podcast e seguir o canal. Só não no caso do Emílias, que no caso do Emílias Podcast Mulheres na Computação, você tem que seguir o canal do Emílias Armação em Bits. É isso, pessoal. Até o próximo episódio da Rede Emílias de Podcasts.